com a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade que Deus está nos concedendo nesta noite de podermos cultuar, mesmo de forma online, né, mas cultuarmos a Deus com a amada igreja, com os irmãos da 14ª Igreja Presbiteriana Renovada, ali do setor Coimbra, também com os nossos familiares, né, com os nossos amigos e com os nossos irmãos que estão presentes aqui conosco, né? Então, amém. É muito bom, é sempre a gratidão no meu coração por esses momentos tão preciosos, amém? Então, nós vamos estar louvando ao Senhor agora em oração, vamos fazer uma oração e logo em seguida estaremos passando para o nosso momento de louvor. Então, você que está aí em casa, né, você pode louvar ao Senhor juntamente conosco, cantar ao Senhor, e à medida que nós formos adorando, louvando, você que tem alguma necessidade de oração, porque hoje é quinta-feira de oração, você pode estar colocando os seus pedidos, que nós estaremos também em oração, amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós queremos nesta hora colocar as nossas vidas no Teu altar. Amém. Meu Deus querido, quando nós nos ajuntamos para exaltar, glorificar, bendizer o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor. Amém. Pai, recebe agora a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe, Pai, este culto que é para glorificar o Teu santo nome, Pai. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor? Amém. Nós vamos cantar alguns corinhos, né? E você tem a liberdade do Espírito Santo que está nos acompanhando, amém? Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Oh Jesus, nós te adoramos nesta noite, nós te exaltamos nesta noite, Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Aleluia. Nosso coração é teu, ó Deus, a nossa alma é
nós te rendemos graças nesta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vai chover, Senhor Jesus. Derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Aleluias. Louvado teu nome. Glória a Deus. Que o Senhor possa derramar da sua chuva, né, da sua graça, do seu poder sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa estar trabalhando com cada um de nós nesta hora, e que o nosso louvor, a nossa adoração possa chegar até o trono da sua graça, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar louvando o Senhor também com uma canção muito conhecida da igreja. Um corinho que a gente canta há tantos anos, né, que a gente canta esse corinho, mas ele nunca está ultrapassado. Oh, glória a Deus! A único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Consagre o seu ser ao Senhor. Consagre o seu coração. Consagre a sua família. Consagre o seu trabalho, consagre a sua saúde ao Senhor, entrega a Ele, confia nele, e o mais, Ele tudo fará. Amém? Deus abençoe grandemente as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, coisa melhor quando nós nos juntamos na casa do Senhor para adorá-lo, para exaltá-lo. Certamente que nosso Deus é mais interessado que nós nos reunamos e ofertemos a Ele o
nosso louvor e a nossa adoração. Que nessa noite seu coração esteja disposto a declarar que Ele é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E você vai declarar que Ele está aqui, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Amém? Deus abençoe grandemente as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Conforme os irmãos sabem, o nosso culto está sendo transmitido online, né, durante esses dias. Já tem alguns dias nós estamos transmitindo o nosso culto online, devido às obras, né, que estão ali na igreja, e por causa disso nós estamos fazendo nossos cultos online. Mas acreditamos nós, né, que muito em breve mesmo, nós podemos voltar para o nosso culto, estarmos ali na nossa igreja, melhor dizendo, e cultuando ao Senhor dali, né? Então nós queremos desde já convidar os nossos irmãos, porque nós pretendemos, em nome de Jesus, a irmã Neuza deu uma sugestão e eu, sinceramente, eu sou bem a favor, né? Já tô a favor, já conta o meu voto, né? Que nós faremos, né? Poderíamos fazer, não é, uma festa, tipo uma reinauguração, e eu acho que vai ser uma bênção, e nós convidamos desde já, né, os nossos queridos que estão nos visitando dos cultos online, né, para que você possa então já preparar para esse dia, para que nós possamos estar ali louvando, cultuando o Senhor, festejando ao Senhor. Amém? Muito bem. Nós vamos partilhar hoje uma palavra convosco. Queria partilhar uma palavra convosco nesta noite. Eu estava, essa madrugada, eu acordei por volta das 5 da manhã, e me pus a orar, me pus a buscar o Senhor. E Deus falou algo no meu coração que eu gostaria de partilhar convosco nesta noite. Primeiramente, eu pensei numa frase, veio uma frase à mente. Eu até gostaria que enquanto você está assistindo o culto, né, você pensasse ou tentasse pronunciar isso que eu vou dizer agora. Já ouviram falar aquela frase que diz assim, olha, o original não se desoriginaliza porque já está desoriginalizado. O original não se desoriginaliza porque já está desoriginalizado. Consegue pronunciar isso? Muito bem. Por que eu pensei nesta frase? Eu pensei nesta frase, queridos, porque aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 26, eu queria partilhar convosco um texto que ali está, no capítulo número 26 de Mateus, no versículo 33 até o 35, que diz-nos assim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele aviso que o Senhor Jesus dá para Pedro, que diz assim, olha, então,
versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Versículo 33, principalmente até o 35, diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Queria só completar com o texto que está no Evangelho de João, no capítulo de número 21, diz-nos assim, no versículo de número 15 até o 17, diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. E ele lhe respondeu: sim, Senhor. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Querido Deus, bondoso Pai, nós queremos te adorar, queremos te louvar nesta noite, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar louvando, adorando e glorificando o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que venha nos abençoar, venha falar ao nosso coração, venha falar ao coração da tua igreja, ao coração dos teus filhos, ao coração daqueles que estão, ó Deus, nesta live, neste momento, que o Senhor possa estar visitando, operando grandemente, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nas tuas mãos tanto o querer quanto o efetuar. E nós nos dispomos para o Senhor e pedimos a tua graça, a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como é que é a frase? O original não se desoriginaliza, porque já está desoriginalizado. Por que eu pensei nessa frase? Queridos, a Bíblia nos mostra que o apóstolo Pedro, e juntamente com os discípulos do Senhor Jesus, num momento bastante íntimo com o Senhor Jesus. E Pedro faz uma declaração, das declarações mais poderosas que nós podemos fazer para Deus. Pedro fez essa declaração. Eu particularmente acredito que Pedro estava inteiramente comprometido com esta frase, com essa declaração que Pedro fez para Jesus. E é muito interessante, porque Pedro diz para o Senhor Jesus que ele não se escandalizaria com ele e estava pronto, nem que tivesse que morrer, Pedro morreria, mas estaria juntamente com o Senhor Jesus. E Jesus vai e diz: hoje mesmo, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aliás, 3 vezes. E acho interessante isso, essa mudança, porque quando Jesus disse essa expressão para Pedro, queridos, Jesus não estava aqui profetizando
né, que Pedro iria negá-lo. Jesus não estava profetizando e Pedro, não é? Nós sabemos da história, sabemos que Pedro negou o Senhor Jesus. Nós entendemos, sabemos perfeitamente que Pedro não negou o Senhor Jesus, porque Jesus disse esta palavra: hoje mesmo me negarás por 3 vezes. Mas isto deu-se por, acredito eu, que por uma falta de estabilidade, por uma falta de concentração, de conscientização daquilo que Pedro estava dizendo. Pedro precisava de maior conscientização daquilo que ele estava falando, digo eu. Mas, pensando nisso, deixa eu só fazer aqui um pequeno parênteses. Você, por acaso, será que nós, em algum momento de fervor espiritual, será que também nós já não quebramos uma promessa que nós fizemos para o Senhor Jesus, para o nosso Deus, horas depois? Às vezes eu fico pensando, fico olhando, muitas das vezes, no culto, na igreja. Às vezes nós temos aqueles cultos abençoados, Deus derrama graça, Deus derrama poder sobre a vida, sobre as nossas vidas. E quando encerra o culto ali, a gente sai ali fora, a gente ouve uma frase, ou vê alguma coisa que não é bem do nosso agrado, e de repente parece que a gente sai da bênção e nós falamos cada coisa, né? Nós dizemos cada coisa, até mesmo quebramos as promessas que nós fizemos para o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. A queda mais perigosa não é a queda do hipócrita. A queda mais perigosa é daquele sincero que confia demais em si mesmo. E eu acho que Pedro foi sincero, mas eu acho que Pedro confiou demais em si mesmo. E é interessante que Jesus não negou a sinceridade de Pedro. Jesus, ele entendeu a sinceridade de Pedro, mas Jesus mostrou para Pedro que isto não bastava. Sinceridade diante daquele momento emotivo de Pedro não bastava. E eu gostaria que nós aprendêssemos um pouco aqui com essa situação de Pedro, tá? A situação de Pedro. A primeira coisa que eu gostaria que falar sobre aquilo que Pedro disse para o Senhor Jesus: eu nunca te negarei. Eu nunca te negarei. Queridos, e eu vejo aqui a sinceridade de Pedro. Conforme eu disse, Pedro estava comprometido com aquilo que ele havia dito para Jesus, com a declaração que ele fez para Jesus. Ele estava mesmo comprometido. Não era fingimento de Pedro, não era um orgulho vazio, mas eu acredito que era um amor impulsivo. Era um amor impulsivo. E os discípulos também, né, disseram o mesmo. Os discípulos estavam de acordo com Pedro e os discípulos também disseram exatamente a mesma coisa. Aquele ambiente de onde eles estavam era um ambiente de paixão, era um ambiente de lealdade. Eu acredito nisso. Como havia lealdade ali. Queridos, e quantas vezes no culto, na oração, na vigília, né? Aí nós juramos fidelidade ao Senhor. Né? Nós juramos fidelidade ao Senhor. Mas, deixa eu falar uma coisa, queridos. Sinceridade sem preparação espiritual é como uma vela acesa no vento. Sabe o que vai acontecer? Ela vai apagar. A vela não vai aguentar, né, o vento. Ele vai soprar e a vela vai apagar. E Jesus, sabe, quando Pedro faz essa declaração, Jesus sabia de uma coisa que Pedro não sabia ainda.
né, que Pedro não compreendia ainda. Jesus estava vendo lá na frente, Pedro estava vendo só o que estava diante dele, mas Jesus já estava vendo lá na frente. Jesus sabia aquilo que Pedro não sabia. Sabe o que Jesus sabia? Jesus sabia que Pedro era frágil. Jesus conhece a fragilidade humana. Tá? Jesus conhece a fragilidade ignorada por Pedro, mas Jesus conhece. E aí Jesus faz aquela declaração que eu falei ainda há bocado. Hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Queridos, Pedro imaginava que o medo, que a pressão, que o ambiente carregado jamais pudesse derrubá-lo tão rapidamente. E Pedro, então, ele confiou no seu sentimento, porém, Pedro não vigiou. Sabe? Quando nós vemos ali, até vou ler convosco, está lá em Mateus, no capítulo de número 26, muito interessante, não é? Quando Jesus está ali no Getsêmani, e quando Jesus está em oração, e chama os discípulos, né, para ir orar com ele, aí os discípulos estão lá para orar com o Senhor Jesus, e Jesus se afasta um pouco dos discípulos, né, e a Bíblia nos fala que quando Jesus volta ali, encontra os discípulos dormindo, e Jesus fala assim, olha, voltando para os discípulos, os achou dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Aí Jesus fala assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí ele fala assim, o espírito está pronto, mas a carne, na verdade, é fraca. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que Jesus aqui estava falando, né? Pedro não imaginava isso. Então, Pedro foi impulsivo, não vigiou e aconteceu exatamente aquilo que Jesus havia dito para Pedro. Queridos, quantas vezes nós achamos que nós estamos firmes? Quantas vezes achamos que estamos fortes? Não é? Quando achamos que estamos cheios da presença do Senhor. E não quer dizer que não estejamos. Até podemos estar cheios da presença do Senhor. Né? Até podemos estar cheios, devemos estar cheios da presença do Senhor. Mas a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12, um texto muito interessante. Fala assim, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não cai. Tem uma versão que fala assim, cuide-se para que não caia. Queridos, o perigo não é apenas o pecado. Não é apenas o pecado, mas a autoconfiança espiritual. Quando a Bíblia diz um texto lá em Salmos, que não me lembro agora a referência, fala assim, ó, não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes, não confies, né? Não firma o teu pé. Né? O estribo, nós sabemos que o estribo é aquele pequeno aparelho que tem no arreio, né? Que os goianos conhecem bem, né? O estribo, onde eles colocam o pé para subir no cavalo. Então eles apoiam o pé ali, né? O pé direito, normalmente, porque é direito, né? Com o pé ali e firma e gira e senta em cima do animal. Então nós firmamos o nosso pé naquele estribo. E Jesus está dizendo, a palavra do Senhor está falando para nós não estribarmos, né? não confiarmos, né? No estribo, no assento do nosso próprio entendimento, né? Da nossa própria capacidade humana. Então Jesus chama a atenção, a palavra do Senhor chama a atenção acerca disso. Queridos, o que aconteceu logo depois, né? O que aconteceu logo depois
mostra como até os fortes podem cair. Tá? Até os fortes podem cair. No versículo de número 26 de Mateus, lá no versículo de número 69, diz assim a palavra do Senhor, diz assim: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, dizendo: eu não conheço este homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Eu gosto disso aqui, sabe? Crente não tem como esconder não, sabe? A nossa fala nos denuncia mesmo, não tem jeito não. E que a sua fala te denuncie por onde quer que você for. Né? E a fala de Pedro denunciou a Pedro, e eles então foram e disseram isso para Pedro: Pedro, tu és um deles, porque a tua fala te denuncia. E aí Pedro vai e diz o seguinte, então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Versículo 75 fala assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Saindo dali, chorou amargamente. Eu não conheço este homem. 3 negações. Era a noite. Era a noite. Esta noite, o Senhor diz, queridos, exatamente como Jesus falou. O galo canta e Pedro se lembra do mestre, daquilo que Jesus lhe havia falado. E então Pedro chora amargamente. E acho interessante que Pedro aqui, ele não chora por ele ter sido descoberto. Não foi por causa disso que Pedro chorou, mas porque ele percebeu o tamanho da sua fraqueza. O tamanho da sua fraqueza. E por isso ele chorou. Queridos, mas deixa eu falar uma coisa para a igreja. Há lágrimas que curam. Eu sei, há lágrimas que curam. E há lágrimas que transformam. Há lágrimas que transformam. E Pedro não desistiu. Pedro chorou, mas Pedro não desistiu. E o choro de Pedro não foi o fim, mas foi o começo da sua restauração. Amém? Foi o começo da sua restauração. E Jesus, né, Deus, nosso Deus, ele não termina, né, com uma história de fracasso. Não, ele não termina com história de fracasso. No texto que nós lemos, lá em João, no capítulo de número 21, do versículo 15 ao versículo número 17, a Bíblia nos fala ali que Jesus vai e pergunta para o mesmo Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E se você observar, Jesus fez essa pergunta para Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Uma vez, Jesus faz a pergunta, uma vez para cada negação de Pedro, Jesus faz uma pergunta. Amém? Uma pergunta. Como eu gosto disso, queridos. Então Jesus não pergunta para Pedro. A pergunta que Jesus faz para ele é muito interessante. Ele não pergunta para Pedro: Pedro, você promete para mim aqui, de pé juntos aqui, Pedro, que você não vai errar mais. Não, Jesus não fala isso para Pedro. Mas o que Jesus fala para Pedro é o seguinte: você
ainda me ama? Pedro, você ainda me ama? Queridos, Pedro é restaurado não por sua força, mas pelo amor e pelo perdão de Jesus. O perdão curador, o perdão reparador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Deus, Ele não desiste dos sinceros quando eles caem. Não, Deus não desiste. Todos nós, em algum momento da nossa vida, por mais sincero, por mais honesto que nós sejamos, em algum momento da nossa vida, nós podemos cair. Nós podemos cair, mas Deus, o nosso Deus, Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você, mas Deus restaura, Deus renova e Deus envia você de novo, Deus coloca você de novo e Deus confia novamente em você. Eu amo isso do Senhor Jesus, mesmo que Pedro tenha negado Jesus, né? Jesus confiou em Pedro, Deus, Ele restaura Pedro e Ele envia Pedro. E sabe que coisa interessante? Uma coisa extraordinária é que Pedro, ele vai e torna-se um discípulo fiel ao Senhor Jesus, queridos, e é tremendo que quando Pedro então começa a pregar a palavra do Senhor, a Bíblia nos fala que no primeiro sermão de Pedro, foi tão extraordinário, que quase 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. Pelas 3 negações que ele fez, né? Então Deus pergunta para eles 3 vezes se o amava, e Pedro vai e anuncia a palavra do Senhor, prega a palavra do Senhor, e quase 3.000 almas se convertem. Oh, glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa, queridos, que coisa maravilhosa. Queridos, eu já vou partindo aqui para a nossa conclusão, né, para a conclusão dessa mensagem desta noite. Então, Pedro, ele era sincero. Porém, Pedro não estava preparado. Então, não basta ser sincero. Nós precisamos estar preparados a cada dia, né? Na força e no poder do Senhor Jesus. Segundo, Jesus conhecia a fraqueza de Pedro, mas mesmo assim, o Senhor o amava. O Senhor sabia que Pedro falharia, mas mesmo sabendo das suas fraquezas, o Senhor não negou o seu amor, o Senhor o amava. A queda de Pedro não foi o fim, mas foi o ponto de partida para um novo começo na vida de Pedro. Amém? Você já caiu depois de fazer promessas para Deus? Depois de falar, Senhor, a partir de hoje, eu nunca mais, mas nunca mais, eu vou te servir de todo o meu coração, sabe? Vou fazer tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça, né? Só que as promessas foram quebradas. Você já sentiu vergonha, como Pedro sentiu? Ao ponto de, quando você erra, quando você falha com as suas promessas para com Deus, ao ponto de você chorar amargamente ali, né? Falar com você próprio, né? Mas que miserável sou eu, né? O miserável homem que sou, né? Quem me livrará da condenação eterna? Como Paulo disse, né? Às vezes nós precisamos fazer esse tipo de colocação. Mas hoje, Jesus faz essa pergunta para você, onde você está. Ele faz essa pergunta para você. Você ainda me ama? Você ainda quer andar comigo? Você ainda quer me servir? Você quer ainda ser transformado de glória em glória? Você quer ainda andar após mim, tomando a sua cruz e seguindo-me?
Queridos, é isso que Jesus está à procura. Jesus está à procura de alguém, de pessoas, né, que não que fica fazendo promessas para ele, mas de alguém que queira realmente tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo ao Senhor. Portanto, se a sua resposta é sim, vou falar para você, Ele te restaura aonde você está. Ele te cura, Ele te renova no nome do Senhor Jesus. Amém? Receba agora esta palavra no seu coração aí e deixa Deus te restaurar, deixa o Senhor te curar das feridas, não é? Que as situações, as circunstâncias, né, te fizeram ou te levaram para situações que você não desejava, não queria, mas que você acabou por ser arrastado por isto. Não que você vai ser justificado, né, por ter sido arrastado, mas porque você, em nome do Senhor Jesus Cristo, você confia que o Senhor está com você e Ele pode te transformar dia após dia no nome do Senhor Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Não é a promessa que sustenta o discípulo. Não é a promessa que sustenta o discípulo. É a graça de Jesus que sustenta a promessa dele na sua vida. Amém? Então, que a graça do Senhor, né, possa sustentar a promessa que Ele tem na sua vida e que você, né, possa ser um servo, uma serva fiel, temente ao Senhor e possa servi-lo com toda a integridade do seu coração. Mas nunca se esqueça que o original pode desoriginalizar, que foi o caso de Pedro. A resposta de Pedro era originalíssima, porém as circunstâncias ao redor de Pedro desoriginalizou a convicção, a resposta de Pedro. Amém? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos sustente com as suas mãos poderosas em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Onde você está aí, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração, dando graças ao Senhor, porque Deus não desiste dos seus. Amém? Querido Deus, bondoso Pai, nós te adoramos, nós te louvamos nesta noite. Deus querido, pela palavra do Senhor através do apóstolo Pedro, que nos ensina tanto, meu Deus. A palavra do Senhor, meu Deus, nos ensina a nós não confiarmos em nós mesmos, ó Deus. Não confiarmos, ó Deus, nos momentos calorosos que muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor, a visitação, mover, meu Pai, muitas das vezes nós fazemos promessas sem refletirmos nas consequências dessas promessas. E por isso eu quero pedir ao Senhor, nos dê maturidade, nos dê graça, abra o nosso coração, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, meu Pai, e guia-nos por veredas eternas, ó Pai. Ó Deus querido, e que nós possamos, assim como Pedro, sermos transformados, ó Deus, dia após dia, ser cheios da graça, do poder do Senhor, Pai, termos a palavra do Senhor no nosso coração, ó Deus amado, para que nós possamos anunciar ao necessitado, ao faminto, ó Deus querido, ao perdido, Deus, Pai, no nome de Jesus, que a palavra do Senhor, de forma convicta, esteja no nosso coração e que ela possa ser transmitida, Pai, com ousadia, com clareza e com amor a todos os perdidos, Pai. Pai, nós oramos agora e nós abençoamos a Tua igreja, abençoamos todos aqueles que estão conosco nesta noite, ó Deus, para a glória e para o louvor do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu só queria lembrar para os amados que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Tá uma bênção, né? Tá uma bênção a nossa escola bíblica. Temos aprendido muito ali. Todos os irmãos que ali têm ido, têm aprendido muito, né? E juntos nós temos ali discutido no bom sentido, né? sobre vários assuntos concernentes à nossa vida,
tá? E tem sido muito bom, tem sido um crescimento muito bom na nossa vida espiritual, no nosso conhecimento bíblico, tá? Então você está convidado ou convocado, se assim preferir, a estar participando conosco no próximo domingo às 9 horas da manhã da nossa escola bíblica dominical. E lembrando que sempre, né, o Ademir gosta de anunciar que temos que ter sempre um chazinho, né, e alguma coisa a mais a seguir a nossa escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? E lembrando que no próximo domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor, né? Dia que nós vamos estar partilhando o cálice, né, e o pão, né, com o corpo de Cristo, que é a igreja ali representada. Vai ser um dia festivo, é um dia festivo, né? Sempre é um dia festivo, e você não pode perder, tá bom? Nós te convidamos a participar conosco desta grande festa no próximo domingo às 19 horas, no nome do Senhor Jesus. Venha, traga a sua família, convide mais alguém e vamos estar ali adorando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente e vamos em frente, porque o nosso Deus é um Deus de frente. É um Deus, né, de retaguarda, mas também de vanguarda. Por cima, por baixo, dos lados, Ele sempre nos protege de todo o mal. Que Deus nos abençoe e que Deus te visite grandemente em nome de Jesus. Amém. Aleluia.